Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sextou, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Hoje nós teremos aula de ciências e de geografia, então fiquem atentos, vocês receberão alguns vídeos hoje com cada atividade a ser desenvolvida. Agora nós vamos falar sobre a exploração lunar. Nós vamos utilizar o livro de ciências das páginas 74 a 79. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a Lua? A exploração lunar. Vamos explorar a Lua e conhecer o que existe por lá? Olha só, vocês têm aí esse texto. Você sabe o que existe na Lua? E o que não existe por lá? Entre os anos de 1969 e 1972, vários astronautas foram até a Lua e a exploraram. Eles percorreram uns 390 mil quilômetros que separam a Terra da Lua. De lá, retornaram com várias fotografias, rochas lunares, etc. O poema a seguir resume o que existe e o que não existe por lá. Bom, olha só essas fotografias que interessantes, de uma pegada de um astronauta, foto das crateras na Lua. E olha só, aqui tem algumas legendas que vocês devem observar. Então, olha, fotografia de crateras na Lua. O que é uma planície? Que é um grande terreno plano sem grandes variações de altitude, porque olha só, aqui no texto tem essa palavrinha. Então, para quem não sabia o que era, tem um significado. Vamos ler o poema juntos? A lua é de admirar. Nela crateras, montanhas, até planícies há. Na lua, água para beber, nem pensar. Oxigênio para respirar, nem sonhar. Vida? Ora, deixe de me gozar, mas não deixe de se admirar. Na lua, pegadas ainda há. São os passos dos astronautas que já estiveram por lá. Bom, galerinha, então, olha só. Olha que interessante este poeminha e com ele nós vamos fazer algumas atividades. Nas ilustrações que retratam a imaginação de Benjamin enquanto ele desenha, há uma cena relacionada à lua que é impossível de ocorrer. Circule-a. Então tem duas cenas aqui. Quais dessas duas cenas você acha que é impossível acontecer lá na lua, galerinha? Será que é possível aparecer um cachorrinho por lá? Como assim, né? Ou será que não dá para chegar um foguete lá na Lua? Então, use os seus conhecimentos. Com base no texto da página anterior, o poeminha que a professora acabou de ler, complete o quadro que começou a ser preenchido. Na Lua existe, então você vai colocar o que existe e o que não existe. Bom, tem crateras. Lá no poeminha fala que tem montanhas, planícies, rochas. Fala que não existe água, não existe oxigênio, não existe vida. Bom, se não tem oxigênio, não tem nem vento lá, né, galerinha? Olha só. Consulte um dicionário e responda: o que significa a palavra cratera? Então, procure o significado no dicionário. E se você fosse um astronauta que pisou na Lua, como teria sido a sua viagem? Observe o desenho de Benjamin. Em uma folha avulsa, aí no seu caderno, você pode criar um texto, uma história em quadrinhos ou um desenho que conte o que você encontrou nessa incrível viagem. Então, o Benjamin fez um desenho de como seria na imaginação dele, ele chegando lá na Lua, explorando todo esse conhecimento já adquirido através dos estudos que nós estamos fazendo. Então, crie também ou a sua história, ou o seu desenho, não precisa ser uma folha separada, numa folha aí do seu caderno mesmo, tá bom? Aqui nós temos essas informações. Observe o infográfico que mostra qual a imagem, né, mais chama a sua atenção. Aqui nós deveríamos trocar ideias se nós estivéssemos em sala de aula. Como nós não estamos, nós vamos falar um pouquinho aqui. Você pode conversar com alguém aí na sua casa ou me chamar para a gente trocar uma ideia.
Então, aqui vai mostrando que para chegar à Lua, primeiro é preciso sair da Terra, né? Isso aconteceu pela primeira vez em 1961, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin sobrevoou o planeta. Para chegar à Lua, potentes foguetes lançam espaçonave a velocidade altíssima. Após 5 minutos do lançamento, o foguete já está a 100 quilômetros de altura e viaja a mais de 10.000 quilômetros por hora. Os astronautas viajaram dentro da cabine, isso mesmo, do módulo de comando lunar que media cerca de 7 metros de altura por aproximadamente 9,5 metros de largura. Olha só que situação. E aí você vai continuar lendo aqui e com base nessas informações você vai explicar quais atividades foram desenvolvidas pelos astronautas lá na Lua. O que será que eles fizeram? Bom, eles foram fazendo uma análise, né, do solo. Eles observaram como era o relevo, como era cada espacinho, como eram as rochas, pegaram amostras de solo. Então, você vai registrar tudo que você acha que os astronautas fizeram nesse momento de exploração. Bom, e vamos relembrar aqui. Neste capítulo do nosso livro que nós estamos estudando, nós aprendemos um pouquinho que à noite nós podemos ver as estrelas, planetas e a Lua no céu. Em certas épocas do mês nós podemos ver a Lua no céu mesmo durante o dia. Teve gente que tinha falado que não poderia ver durante o dia. A professora explicou no vídeo passado. Bom, os astronautas exploraram a Lua entre os anos de 1969 a 1972. Na superfície da Lua há montanhas, planícies e muitas crateras. Então, resumindo a nossa unidade de ensino, céu é onde podemos ver, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas. E olha aqui, na Lua nós podemos encontrar crateras, que já foi explorado por astronautas. E eles podem utilizar veículo lunar, espaçonave ou módulo lunar. Agora vamos fazer a atividade? Analise os comentários das crianças abaixo. Com qual delas você concorda e de qual delas você discorda? E você vai explicar. Então, podemos ver a lua no céu tanto de dia quanto de noite. Você concorda ou discorda? Só vemos a lua quando é noite. O primeiro ser humano a ver a Terra do espaço era um estadunidense. E aí, eu falei quem que era lá na folha anterior. Qual você acha que está correto? Observe essas imagens relacionadas à exploração lunar. No caderno, faça uma legenda para cada uma delas usando as informações apresentadas neste capítulo. Então, você vai fazer no seu caderno. Você vai criar uma legenda. O que você viu nessa primeira imagem? O que é essa segunda imagem? E na terceira imagem? Bom, e depois você vai relacionar os eventos descritos nas frases abaixo com os anos registrados na linha do tempo, indicada no foguete, que marca alguns fatos importantes na exploração espacial, particularmente da Lua. Então, olha só, o ser humano saiu da Terra pela primeira vez em qual ano? O ser humano pisou na Lua pela segunda vez, né? Fez a sua segunda viagem. Em qual ano? E nas 3 últimas viagens à Lua, o ser humano usou o veículo lunar. Quando que isso aconteceu? Então, é só você seguir a sequência de datas. E no seu caderno, galerinha, você vai desenhar as fases da Lua, identificando cada fase. Para isso, você vai assistir esse vídeo que eu vou mandar aí para você, contando a historinha do Pax Explora a Lua, que vai reforçar todo o conhecimento que você já está vendo aí no seu livro e vai conseguir finalizar a atividade de hoje. E depois que você assistir esse vídeo aqui do Pax e fizer a atividade no seu caderno, você vai assistir ao próximo vídeo
da aula de geografia, ok? Vamos continuar os nossos estudos.